What's the website we can look at? Presents.doublefind.com has all of these games, and then they all have their own websites, and they're all very active on social media and stuff too. So I'd say to track them down on Twitter. Excellent. Yeah. Well, thank you very much for being here and showing them off. We're going to go right to the PC Gaming Show, so let's go. Meu Deus, quanta live. Vamos ver. Por favor, PC, se começar ruim eu já deslogo já, hein? O que vocês têm pra nós? Vamos ver, hein? Primeira cobertura de E3 que eu tô fazendo assim ao vivo, que eu tô tendo a oportunidade de gravar todas as lives e tudo mais, sabe? Direto assim na íntegra. There is magic in PC gaming. It says, don't just obey the rules. Eu acho que eles vão mais pros indie mesmo, hein? It says, don't just listen to stories. Inhabit them. It says, don't just accept the limits. Overclock beyond them. It says, don't just play games. Olha a hora. Ah, Master Race, meu é melhor que o seu, mimimi. Tomara que não, né? Is every game battle royale now? Or is it just me? From mountaintops to dungeons. From deep waters to deeper space. From solo quests to mass engagements. There is magic in PC gaming. Let's celebrate that magic together. This is the PC Gaming Show. Vamos ver. Eu nem sabia que vocês iam fazer... como é que chama? Nem sabia que vocês iam fazer... conferência. Sean Plott. Oh, hello to everyone online. Hello to everyone at the Wheel Turn. Welcome to the PC Gaming Show. Vamos ver, hein? Yes. My name's Day9. I'm your host today. I am Ó, minha expectativa tá zero. Eu nem sabia que ia ter, então me surpreenda. First, all of you came out to the Wheel Turn. Thanks for joining us. The Wheel Turn is just a beautiful Nossa, tá venue assistindo mesmo agora pra in poder Los ouvir. Angeles. To all of you online on Twitch, thanks for joining us. To those co-streaming partners, hey as well, I'm talking to you, Dropped Frames. Great to have you here. And of course, to all the wonderful sponsors that help make the PC Gaming Show come back again. Por que isso parece um talk show? Porque todas as PC Gaming que eu lembro que fez pareciam um talk show mesmo. As conferências. E nenhuma delas normalmente é levada a sério. I have my co-op partner up in the balcony. It's Frankie Ward joining us today. How's it going, Frankie? Hey, Sean. I'm going to be up here in the balcony with a bunch of creative new PC games coming your way. From Warfare's latest update to some offbeat indie gems. Frankie, we are so excited for the show to get started. We have over 30 games we're going to be looking at across the next 90 minutes. So let's get it underway. Nossa, é 1h30. Ah, eu tô fudido. Ah, vai ser 1h30 mesmo. Tomara que seja coisa boa, que senão eu desvio na metade. Let's take a look at Satisfactory. Satisfactory. World Exclusive, não é só PC. Beleza. Vai vir alguém aqui reclamar agora também de PC? Tomara que não. Que katsu. Ô, louco, não, cuida da sua saúde. Você vai pedir desculpa por estar cuidando da sua saúde, Lancerote. Você é louco? Vai cuidar da tua saúde, mano. As lives ficam tudo salvo aí, só ver depois. Não vou deletar nenhuma live da E3, vai ficar tudo salvo.
Olha, o jogo parece aquele jogo de construção pra você perder bastante tempo nele, pra você ficar só naquilo. Pra quem gosta é bom, mas sei lá, mano, passou pra mim também essa fase, tá ligado? Ah, tá um bicho ali no meio. Satisfactory. Tá, se eu falar que o trailer ainda assim ficou em aberto pra mim. Is the game director at Coffee Stain Studios. It's Oscar Gilsayan. Come here, Oscar. Welcome to the stage. Thanks for joining us today. Thank you. Now, Oscar, I just want to begin right away by asking, what is Satisfactory all about? Satisfactory is essentially about building these huge automated factories. So you play as an engineer that's been sent from Earth to this alien planet. And you're going to build this enormous machine. It was hinted at the end of the trailer there. Yeah. And to build that, you need a whole ton of parts, which you need to build. Ah lá, isso daí me lembra um jogo que um amigo meu sempre fala pra mim que ele joga, chama Space Engineer, só que é mais baseado no espaço, né? Você faz umas coisas, vai pra outros lugares, mas a premissa é a mesma. A premissa é quase idêntica. And you know, for people who haven't played this type of game, can you give me an example of what producing a more advanced resource might look like? Right. Caralho. After a while, you'll need to create something more advanced, like a computer, for example. And at that point, you'll have some copper stuff set up, your wires and cables. But to make plastic, you need to get some oil. So you need to go out and you need to find this oil. No Man's Sky 2, nossa, você fala isso e já deixa até com tristeza, que No Man's Sky já não é sinônimo de coisa boa, tá ligado? With self-driving vehicles between the outposts. No Man's Sky já não é um sinônimo de coisa legal. Scale, because there's a lot of games where you build a house or a small town. How much area are we talking about where all your factories will exist? Oh, this factory will grow enormous. The main part, which will probably be the biggest, will start spreading more and more and more. Or in some cases, we'll have players just building these massive, tall buildings with factory floor upon factory floor. But including the resources that you need to gather from basically all around the map. Yeah. So you'll have vehicles driving all over. Now, I want to ask about the first-person perspective, because these types of games typically are top-down. Why first-person? We wanted it to feel like the player's the one building the stuff. Yeah. And when you've built a bunch of stuff, you can see these enormous buildings, structures towering above you. But also when you go out and explore, you'll be the one, like, you go through the underbrush and in the jungles and whatever. I mean, in the trailer, it even looked like there's a lot more to explore, like different environments and biomes. Pô, eu achei sacanagem falar pro cara, tá bom, né, tipo, por que fazer em primeira pessoa, já que é um tipo de jogo, um tipo de estilo que tá meio em baixa, tá ligado? Porque, realmente, né, os jogos em primeira pessoa, assim, é mais vai pra shooter, né? Até os shooter mesmo da vida, quase, a maioria deles estão meio mudando. Tem vários que já é terceira pessoa, né? So we got a closed alpha planned in the coming months, so you can sign up for the alpha at satisfactorygame.com, and yeah, then you'll know. Well, great, Oscar. Thanks for joining me on stage once again. That is satisfactorygame.com. Now, up in the balcony, Frankie, I understand you have our very first indie title of the day. We do indeed, Sean, because here's something we love about the PC Aquele ali que mostrou esse Satisfactory, ele sai nos outros consoles, ele vai sair para consoles também. An emotional survival game set in the future about gig labor, tech disruption, and the experience of being a driver for hire. Perhaps the last of your kind. From the brand new indie studio Chance Agency. Não é Skyrim, né? É o Elder Scrolls. É que o povo se... Por isso que eu falo, o povo foda-se que é Elder Scrolls. O povo conhece como Skyrim. O povo não conhece a série. O povo começou no Skyrim, entendeu? Esse é um grande dilema. Os caras podem esperar que é um Skyrim 2, mas Elder Scrolls 6 pode não ter nada a ver, né? Pode ter uma temática diferente que a galera pode não curtir. Vou sim, Aleph, vou sim. Eita, mas que porra é essa?
Programa de Uber, é? Exatamente. Antes de Skyrim, Elder Scrolls era tipo aquela série que tinha só uma galerinha e já era, tá ligado? Caralho, é um Uber Simulator mesmo, praticamente, né? Neocab. Tem a galera que tem umas ideias meio doidas, né, cara? Now, our next game, believe it or not, is in the Battle Royale genre. Of course, it's E3 2018, what do you expect? We have several Battle Royale games we're going to be talking about today because a Battle Royale tá em alta, né? Ainda mais no PC, fi. Galera ama perder um tempo num Battle Royale da vida. Ixi, isso mesmo, trava mesmo. Essa eu não ligo. Essa convenção eu não ligo que trava. Só volta, por favor. Que se não voltar, eu desligo, hein? Ah, bom, obrigado. Ó, ameacei, ele foi, vocês viram? All kinds of different explorations of what this could possibly be. And our very first Battle Royale game that we'll be introducing today has up to 1,000 concurrent players. It's from Automaton Games. Let's look at Maverick's Proving Grounds. Maverick's Proving Grounds. Nossa, vai começar. Ah, eu vou reduzir a resolução então, hein? Já tá começando a ficar com palhaçada já. Você tá fazendo alguma coisa além de jogar e assistir na live? Não, né? Então é aqui mesmo. Vou baixar pra 480, galera. Ou 720 sem ser 60 FPS. Tá? Pra nós não ficar vendo essa merda. Já travou 2 vezes. Quer que trava de novo, não. Pau no cu do negócio. Pronto. Agora tá em 30 FPS, mas pelo menos eu acho que não trava. Qual que é a diferença? Se você põe alguma coisa pra assistir em 60 FPS, tem opção... Ele é metade do tamanho que deveria pra carregar, ou seja, ele é 50% mais pesado, mesmo assim tá travando. Então vamos pra 480 então, se travar em 480 eu desligo essa merda. Battle Royale! Pior que todas as outras lives do dia inteiro eu vi em 720p, 60 FPS, não deu um delayzinho assim a ponto de zoar desse jeito. Agora não, a do PC, não, a do PC ele quis zoar. É, a minha net tá meio ruim mesmo, gente. Dropou aqui, ó. Dropou mesmo. Dropou mesmo. Maverick's Proving Grounds. Tá. Nossa, que diferença. Agora eu senti diferença um pouco no visual, mas não que eu ligue. Molecão o cara tá desenvolvendo. James, welcome. Thanks for joining us. My pleasure. Now, I want to immediately ask, what about Maverick's Proving Grounds distinguishes itself from other Battle Royale games? Yeah, well, as you said, it's a very popular Bom, agora eu acho que a 480 ele consegue manter essa merda aí. Espero que na da Sony, a hora que pôr 720 não trave. Super excited today to talk about our 5-man squad mode being 1,000 players, but really it's about depth as well. It's about the fact that that environment is even a bigger step, the simulation and those elements sort of combining together. Yeah, I want to zoom in right on the 1,000 players aspect. How does that really shift the dynamic from the, say, 100 that we're typically used to? Well, it's really about combining scale with the depth of simulation, so the fact that together TV a rádio que oscila é uma merda mesmo, né? Do nada tá bom, do nada tá horrível. Mas beleza. Tá uns 4 dias desse jeito, filho. Você não tem noção como que eu fico puto. So take a concrete example, right? So let's say a player's walking through the map, they'll be leaving footprints. Cara, ele começou a falar de Battle Royale, vai mostrar no mínimo uns 5 Battle Royale em seguida. No mínimo. Sort of together make the map. Yeah, much more of a dynamic environment. It's like a recent history of who could have been here. Yeah. Deixa eu ver se tá carregando bonitinho. What more is in store for Maverick's Proving Grounds? I understand that this is a lot tá lá, 12 segundos, ó, 6 segundos à frente, ó. Nunca fica menos de 6 segundos, tá bonitinho, ó. Sempre fica esse tempo, então tá carregando de boa. So we draw from the MMORPG side of things. It's really pelo menos isso, né? Not just a map.
You know, so it's got a Nossa senhora, quando chove, então Half-Life 3, o único jeito de salvar essa convenção é com Half-Life 3, né? Well, we've just launched our site right now, so if you're interested in signing up for the closed beta, you can do that now at mavericks.gg/closed-beta. And actually, if you register this week, you'll get special in-game content for free from E3. Well, awesome. And we have only 100,000 slots for the first group signing up, so that will give you some beta access, but I'm sure there are a lot more people than that on the stream, so quickly do that if you're interested in. Well, James, thanks so much for joining us. Once again, that's maverick.gg. Our very next game helps showcase the extraordinary power of modders. Frankie, tell us about it. It does indeed, Sean. On PC, we don't just play what's given to us. We mod games to make our own experiences. And for many developers, modding is a way to turn a hobby into a career. The Forgotten City is the perfect example. It's a standalone game that's a reimagining of a wildly successful mod. In fact, the Qual first canal? No mod meu? in history Não. to win a national Nunca Writers gravei. Guild Filho, se eu Award. gravar shooter nesse canal, nossa senhora, vira várzea. A única vez que eu trouxe shooter aqui foi pra passar o tempo quando não tinha porra nenhuma pra fazer. World Exclusive. Que porra é essa? I'm so sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place. An ancient underground city. Its existence long forgotten. Searching for a way out. All I found is a window into the past. If even one person here commits a sin, everyone will die. Eita. I tried to set things right, but whatever I did, it took me right back to the beginning. It's all up to you now. Primeira pessoa também. Investigate. Talk to everyone. Help them out if it'll win their trust. Bend the rules as far as you can. Figure out who's responsible for this. And maybe you can do what I never could. Save these people. Save yourself. The many shall suffer for the sins of the one. Forgotten City. 2019 ainda, não é nem? Coming up on the PC Gaming Show. What's next for Killing Floor 2? And an unannounced game from Tripwire Interactive. And now your host, Sean Plott. Our next game is a blast from the past. It's not a sequel or prequel or remake, but rather não, se você for ver lá no Twitch, a galera, os comentários, você racha o bico do começar ao fim. Star Control Origins. Por isso que eu nem olho, eu jogo meus comentários em cima e nem vejo. Olha lá, você tá vendo? É assim que eu faço. Yeah. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art international space agency tasked with the exploration of our solar system and the defense of Earth. Here resides the world's brightest minds and greatest technology, brought together by a strong curiosity to discover the unknown. Help us pioneer the future. Join today. Star Control has accelerated the construction of our new modular deep solar system vessel specifically for this mission. It's the fastest, most expensive ship humanity has ever made, Captain. I am Chief Viscosity Officer Windu of the Tyrone. The Scribe have evidently received traces of your radio broadcasts themselves. O tio já mandou 3 pontinhos. Já dá pra ver o interesse da pessoa. Calma, gente. Foi 20 minutos. Temos 1h30. Temos 1h30. 1h10, na verdade, ainda. O cara garantiu que são 90 minutos a conferência. Ele falou no começo ali. You must be humans. We've had
much about you. Star Ocean eu tenho, Lucas. Eu tenho do Play 4, o do Play 4 mesmo, Integrity and Faithless, tá ligado? Eu tenho ele. Stardock. Joining me to talk about Star Control is the Director of Production at Stardock, Patrick Shaw. Thanks for joining me on stage today, Patrick. Yeah, thanks for having me here. So now just tell us straight up, what is Star Control all about? So Star Control is an open universe. Olha, eu tô me segurando, cara. Sério, eu tô me segurando. Só pra não falar que eu fui mal com o PC, que eu sou hater de PC, mimimi. Vamos ficar. Blast critters, and then you can venture out into the solar system and do ship-to-ship combat with hostile aliens. And I want to ask, since I know that the story is a big part of this game, with it being open world, how do you make sure that the story still stays as the focus for the player? Yeah, so we're really excited about the story that we prepared for Star Control. It's funny, it's creative, but also has some dark, sinister sides to it. However, what we're very proud and very excited about is we have an infinite universe. That is, we are fully simulating the entire universe at all times. So even if you're on some podunk little moon in the corner, cara, eu não queria falar muito assim, mas falar a verdade pra vocês que estão aí estão uma bigorna, eita porra. Reina não vai gostar de ouvir isso, hein? Ó, comparar uma bigorna, bigorna é pesada, hein? Apesar que quando a Maria dorme em cima do meu braço, fudeu também, velho. É tipo, uma coisa é a cabeça, uma coisa é o corpo em cima do braço. Aí fudeu. What's your favorite science fiction show? Probably Firefly. Yeah, so what would you think of making Firefly Season 2? Shit, that's a lot of pressure, Patrick. Mas eu vou falar uma verdade aqui, verdade universal. Cara, a maioria das pessoas que jogam no PC joga Xing Ling, mano. Eles não ligam pra Steam ou qualquer coisa do tipo. E quando pega na Steam, pega o jogo na promoção ainda. Que é basicamente o que a maioria desses caras que estão anunciando esses indies vão ter que fazer, tá ligado? Vender muito barato, senão não vende. Não tô desmotivando os caras, tá ligado? Mas é a pura verdade, infelizmente. They're like, we should make this a separate gameplay mode. So we did. We called it Fleet Battles. So you can create your own. Por isso que uma conferência desse estilo não ajuda muito, porque a galera não se interessa em ver essas coisas. A galera cata o previewzinho lá na Steam, vê se gostou, compra, saca? Where can people go to pick up Star Control Origins? Well, right now, Star Control Origins. Chutaria lá de cima. Olha que maldade chutar os outros. Que maldade da porra. Head over to starcontrolgame.com and check them out on Steam and GOG as well. And one more thing, we are happy to announce at the PC Gamer Show that Star Control Origins is launching on September 20th, 2018. Look for it on September 20th. Now, our next game was PC Gamer's favorite game from E3 last year. It is Hunt Showdown from Crytek. Let's take a look at what's coming for Hunt Showdown just after E3. Hunt Showdown. Ah, Crytek é um pouquinho maior, não? É, só pelo gráfico do jogo dá pra ver que ela é um pouquinho um estúdiozinho mais tryhard. Mas é shooter. Não, mas não vai ganhar da Bethesda. Bethesda foi todos shooter. Sabe o que é quase todos? Menos o Skyrim. Menos o Elder Scrolls, no caso, né? Então uns bagulho cabuloso, hein? Hunt chama. Hunt Showdown. Compre agora na Steam. Só que não. I am here with Guy from Skydance, who's here to tell me why fighting in massive mech suits is not about to go out of fashion anytime soon. Guy, now, cara, essa saia prateada ficou estranha. Sei lá. Pra roupa de cima ficou estranha. What changes is that going to make? Well, players really love the single player narrative, but they all kept telling us the same thing. They said, we really want it multiplayer, and we want it off-rails. And we kind of thought, that's a completely different game, but let's give it a shot. And so we got a crack team together. They put something really special. Não pode mostrar isso pro Zero. O Zero aqui viu o tiro, viu a arma de fogo e já dá aquele negócio.
And it's really just an amazing experience. You can zip around in your mech. You can tower over others. It's just something special that I think you can try right now. Is this coming out of early access? So you just said we can try it right now, but you've got the full version launching soon, right? Correct. Yeah, it's coming out in July 17th. But you can try it right now if you want an early access. Help us iron out the kinks. Né? Se falasse, ó, é Battle Royale, nossa, na hora, filho, os caras já iam atrás. Porque Battle Royale é a moda do momento, filho. Se matar com os amigos. Quanto mais sem sentido o jogo, melhor. Ele se esconde atrás do Ares. Não, pera. Não dá. Skydance. Ih, robôs gigantes. Robôs gigantes. Seis mechas. Health, Archangel, Hellfire. Archangel. Our next title is one I've been looking forward to for quite some time. Robô, shooter futurista com robô. Holmes, and it's a delightful looking Lovecraftian de PVP ainda, it's de PVP. The Sinking City, and joining me to talk about it is the community manager at Frogware's Sergey. Eu falei que o do PC, cara, gente, o que eu falei? Vocês achou que ia ter um Oscar do game aqui na convenção do PC? Eu falei que não ia ter. Por que você acha que não estava anunciado inicialmente essa porra lá no horário? Porque eles acharam que ninguém ia ver. Aí falaram, Square não fez nada, vamos colocar essa porra aqui também. Perdão, Square, sua meia hora é mais interessante que a 1h30 disso aqui. Perdão, Square, volta com a sua meia hora. Pode voltar que eu aceito. And you know, when I say that you can be a detective in a world, in a supernatural world full of mystery and, you know, cosmic fear, like, I really mean it, because investigations are really at the core of the Sinking City. Yeah, I mean, I know there's a lot of games in the open world genre that are focused on action, but you say investigation is at the core. What are investigation mechanics? What does it look like? Você mudou o nome do canal, eu vi. We're not going to offer any hand-holding for the player. We will not give nome you de any usuário, no caso. in your diary or, you know, markers on the map telling you where to go or what to do. It's actually up to you to figure that out. Instead, we will give you information, you know, hints, evidence, like clues, crime scenes to examine, like people to talk to, suspects to question. And we will ask you in return to use your wits and your intuition to, you know, experiment with your findings, you know, maybe like find a way how to progress. And what you should also know is that finding these clues will not only help you understand foto what's também, going on, triste, a foto and, não atualizou. get a better understanding A of the foto world não and its atualizou, people, but it provavelmente will só na also próxima help you live, né? maybe change the course of your investigation. You know, you mentioned the world itself, and I mean, the footage that I've seen through the years has just been absolutely beautiful. Talk to me about the world that we're in and what investigation is at the core. So the game takes place in this fictional city of Oakmont in the state of Massachusetts. You know, the city which is flooded. There is a terrible disaster going on which has claimed like thousands of lives. And also, like, it seems like it awakened frightening monsters which now roam the streets of Oakmont. You know, people that live in the city, they are very different, like different social classes, gangs, cultists, poor people, rich people, but they are all united by fear. You know, they are all afraid, maybe except for the cultists, of course. They are all afraid that, you know, for their lives. Because of the flood, because of the monsters. And you know, we actually want to understand what's going on. Não tô criticando não, gente, tá? Antes de vocês falar qualquer coisa. Vocês já perceberam que os caras viram da Kimakura? Ixi. Aproveitar aí, Gil, você virou um da Kimakura mesmo, que nem desse dev. Nossa senhora, deve tá bom. Enfim, você vai ficar meio sem ar, você vai morrer aí depois de um tempo, mas tá, aproveita enquanto dá. Travesseiro de abraçar, literalmente, tô ligado, por isso que eu falei. Uma crítica, já falando. Vocês já repararam que todo desenvolvedor, porque tudo que nós vimos aí é indie. Se teve um de empresa grande foi muito, que foi aquele Hunt. Vocês repararam que todo produtor, principalmente pro PC, normalmente de empresa indie, ele tende a fazer shooter. Quase normalmente shooter, tá? Muda a temática, mas é shooter. Vocês sabem por quê? Shooter não é difícil de programar. Eu estudei um pouco disso. O shooter não é tão difícil assim de programar. Não é tão complicado de se desenvolver. Por isso que tem kills de shooter. Entendeu? Tem trocentos mil kills de shooter aí.
In return, we ask you that you make a decision. E porque tá em alta também, né? O povo adora meter bala no cu dos outros, blá blá blá, blá blá blá, Battle Royale, blá blá blá, enfia tiro no cu, enfim. Where can they go to find out more information? Enfim. So if you're hungry for more, you can always follow us on Facebook. Só uma crítica, tá? Só uma crítica, senão vão falar que eu tô hateando também os caras que fazem isso. Só uma crítica, porque agora tem que me explicar de tudo, né? Senão surge uns aí aleatórios, então vamos me explicando de tudo já antes. I'm super excited personally to see how it turns out. Thanks for joining me on stage, Sergey. The Sinking City. Now, our next game is a PC title that has only gotten better over the last few years, and I'm always excited to hear what they have in store. Frankie is up on the balcony with the developers of Warframe. Talk to me, Frankie. Well, we all know the PC is home to some of the most devoted communities in gaming, and one of the best undoubtedly belongs to Warframe. Last year, the game got its first open world update, Plains of Eidolon, and the next nada no Clayton. Shooter, algumas coisinhas random, mas nada até agora. Meia hora de nada. Agora vai vir o Warframe. Provavelmente algum update dele. Deve ser o update que o meu amigo falou. Vamos ver se é esse mesmo. Que tem os... Literalmente, não, os que vieram antes dos Sentients, tá ligado? Eu esqueci os nomes dos bichos. Ah lá, é eles mesmo. Falei? É eles mesmo. Megan Everett, Community Manager at Digital Extremes, joins me now. Megan, tell me more about the Sacrifice. So the Sacrifice is the latest Esse Warframe é popular. Pelo, ah, essa é uma empresa grande aí, beleza. Tem a galera, tem a fanbase que gosta, tá ligado? E pelo menos é um jogo gratuito, tá ligado? Então, né? Cara, pra fazer a física do jogo de plataforma, pra ele não pular e tipo ter o peso da queda e tudo mais, você pensa, nossa, é super simples. Não é, cara. Não é. Esses joguinhos de plataforma dá um trampo, mas dá um trampo nessas partes, cara. Você tem que fazer física, tem que fazer isso e aquilo, tem que aplicar a queda. Nossa, é um caralho chato de programar. Não é fácil. Não é fácil. What do you think the mega reveal at 10 Live is going to be? Can you tell me anything about this Umbra thing that's maybe going on or whatever? It was pretty amazing. Like, it's a whole new direction for Warframe and all this. You got all these other games coming out, but this one's free. When's 2018 happening? Get it started. Given that the community knows you as Auntie Megan, oh God, it must be huge for you to be at TennoCon. TennoCon is really special for really everyone that works at Digital Extremes. The developers pour their heart and soul into what we do for TennoCon, and I know for me it was literally. Bom, infelizmente pra mim a parte de MMOs e online já passou, então eu não me interessei por Warframe, entendeu? Mas Warframe em si, ele é bastante popular, ele já tem um tempo já de vida, né? And we had practiced it for months, and it went as flawlessly as we could have ever hoped for. And we actually, like, as people were cheering, it's pitch black on stage. Reb and I look at each other and we just kind of fist pump and both started crying because we didn't crash the demonstration. So if you watch Tenno Live this year, if you're there, you can definitely probably count on some tears and some emotions because it's a really big day for us. So basically, bring tissues, right? Bring tissues for yourself, for me, for everyone involved, because there will be some tears probably. But if you can't get to TennoCon because unfortunately it is sold out, how can you watch it online? So on twitch.tv/Warframe, you can definitely check it out. And PC Gamer is also hosting as well on their Facebook and Twitter. And you get free stuff by watching Twitch? You do. So if you want to link your Warframe account to your Twitch account, and all you have to do is watch and get some free stuff. Fantastic. So that's happening from July 7th, and you'll be able to watch TennoCon live through PC Gamer's Twitch channel and the Facebook page. Thank you, Auntie Megs. Sean, it's over to you. Thank you, Frankie, and thank you, Warframe.
The next name is one I grew up with, Sega. They've become Sega. a prolific publisher of Japanese games known for their fully featured ports, especially beloved by this guy on the left. Sega's bringing shining resonance both to PC and console the same day, and Shenmue is going to be coming later this year. They have all sorts of games coming up. Let's take a look at what Sega's got in store. Ó, PC, olha o que você vai fazer com nós, hein? Valkyria Chronicles, já tinha. Bayonetta, já tinha. Vanquish, estão mostrando, né, no caso. Tetris. Sério, Tetris? Que vem por aí. Shenmue, é verdade, vão remasterizar ele, né? O PC também? 1 e 2. E esse é... Shining Ressonância. World Premiere. Não é só no PC, no caso. Yakuza, né? Aí, quando falarem que a SEGA morreu, você mostra os sprays. Yakuza Kiwami. Ah, o Valkyria Chronicles 2 ou o novo, esse? Esse é o 4, né? Eu acho que é o 4. É o novo. Provavelmente é o 4. É o 4 a loirinha ali. Eu batei pela loirinha. E o Yakuza novo que saiu, né? Oh. Não, é o 0. Ah, é. Agora tá melhorando. Agora tá melhorando. Boa, SEGA. Yakuza 0 is available. Boa, SEGA. Ah, é, melhorou já um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Demoraram 35 minutos pra mostrar algo decente. Demoraram 35 minutos. Coming up on the PC Gaming Show, a new publisher reveals 3 new games, and the first ever gameplay footage of Overkill's The Walking Dead. And now your host, Sean Plott. SEGA salvando o batalhão do PC, hein? Our next guest is a regular here at the PC Gaming Show, having attended all 4 years. Frankie's with him up in the balcony. It's Tripwire. Sean, if you are anything like me, you probably need to let off steam every once in a while. And I personally can't think of a better way to do it than by kicking back and tearing up a load of monstrous enemies. It's kind of either that or pushing the office photocopier out of the window, and I, for one, prefer the option that keeps me and everyone here in the job. Jotaro? With that in mind, I am thrilled to welcome Bill Monk from Killing Floor 2 back to E3. Ah, Killing Floor. Thank you for having me. Ah, outro shooter. Outro shooter. Killing Floor. Want to know Maria, what the latest from para de deitar assim, seu queixo já tá vermelho. Yep, we've been really busy working on Killing Floor, and we got 4 major updates that are coming out this year. The first one we dropped in March, and we're getting ready to drop the next one really soon. Seu queixo tá vermelho. What's involved? Yeah, so we're bringing the summer stock show back. Assim de frustração, deu pra ver. Circus Freaks deu with pra ver o steampunk in a really assim. fun, exciting way. And we have a really cool new system that we're adding. It's called the Weapon Upgrade System. And with this, there's 73 different weapons that we have in our game, and each one you nenhum can até a upgrade it and SEGA make it anunciar. viable for late play. So really até a SEGA anunciar os jogos que ela provavelmente tá trazendo, né, pro PC. Nenhum novo em si tão bom, mas os remaster legalzinho que quem não teve a oportunidade de jogar vai poder jogar, tipo Shenmue 1 e 2. O Shining lá vai vir novo mesmo, Valkyria Chronicles 4. Mas Killing Floor você sabe que virou febre só porque era de graça, né? Só porque ficou de graça lá na época da Plus. Welcome aboard the HMS
Princess Queen Victoria, ladies and gents. Ringleader Okay. Lockhart speaking to you from, well, someplace very safe, yes. You helped me escape that fray at my beloved Sega salvando o batalhão da conferência. once again. I've got to get to my island in the channel. Now, listen up. I don't know how, but these black circus freaks followed us on board. Ah, não é questão que vicia. Cara, você não tem dinheiro. Você tem um console, mas você compra um jogo por ano. Aí a Plus vai lá e só dá shooter de graça. É óbvio que o que você vai jogar é shooter. É bom? Não, mas é o que tem. É a mesma coisa, por que você acha que tem mais player no Fortnite do que no PUBG? Tá ligado? Será que é porque o Fortnite é de graça? Não tô falando que Fortnite é melhor ou pior, é só por opção. A shockingly stylish set of gauntlets and the M99 sniper rifle. And finally, there's a last-minute Esse shooter da vida, dá licença, já passou da minha época já mesmo. Minha época de Lan House de CS 1.6 já foi já. Pera aí, galera, vem já. And remember, we'll see you on the airship. Fossey, joke for you. Optician says my eyes are okay. I say, then how do you explain my husband? Now, as is tradition, the content that you just saw will be available tomorrow, including a free weekend for PC this weekend. Definitely check it out with Killing Floor 2. But that's not all that Tripwire has. I have the president of Tripwire himself, John Gibson, on stage. John, welcome back again. Thanks, Sean. Pleasure to be here. Now, I understand that Tripwire is stepping into also doing publishing. What does that entail? That's right. So, Sean, a SEGA anunciou jogos novos e alguns remasters que não tinham de jogos muito antigos no PC. Tipo Valkyria Chronicles 1, pro PC mesmo, em si. Valkyria Chronicles 1, Shenmue 1 e 2, Yakuza, um dos Yakuza lá, Yakuza 0 e o Valkyria Chronicles 4 que vai sair também. E o Shine. Yeah, I mean, the game that we have on screen is one of those games. This is Road Redemption. That is right. I'm happy to announce that we're going to be publishing Road Redemption. Aquele Shine é só japonês? Nossa, que bom, pelo menos vai vir pra nós. But also bring the franchise beyond Steam. Now, I know today you have a world exclusive. SEGA, velho. SEGA salvando nós, né? Aí eles pegam e ainda xingam a SEGA. Ah, SEGA morrendo. Olha as coisas que eles trazem pra nós. Os caras metem o pau na SEGA ainda. They're led by Alex Quick. Oh, yeah, right. So if you're familiar with the Killing Floor universe, you know Alex Quick was the modder that created the original Killing Floor mod, which Tripwire worked with Alex to bring commercial. Mas eu acho que o Valkyria Chronicles 1 que mostrou ali, ele não tinha na Steam. Ele não tinha na Steam. Now it's come full circle. We're working with Alex again. And we're going to bring não, no Play 4 tem. Ele não tinha na Steam. Well, let's take a look at it right now. Não, mas tem gente que zoa. Aí, SEGA, não faz mais nada, morreu. Aí, ó, deu um recado pra vocês aí, ó, morreu um cacete. Blindside. Close your eyes and imagine a place where the sun is bright. Por que eu lembrei de Roller Coaster quando eu vi isso aí já? Filled with southern charm, where the water is as warm as the welcome. So come feel the wind in your sails. Caramba, então por que eles anunciaram ali? Foi um, não foi? Eu lembro que eu vi um Valkyrie e depois eu vi o 4. Foi 2 Valkyrie ali. Agora eu não sei. Eu tenho com certeza que era um. Sei lá porque mostraram. Provavelmente é o que tem da SEGA, né? Atualmente ali, né? Pra pegar. Eita porra! O bagulho é de tubarão assassino mesmo? Man-Eater. Bizarro, né? Bizarro, hein? So, hey, John, so you get to play as the shark. You are the shark. É o pulmão esquerdo. This is an open world action RPG where you play as a shark, or as we like to call it, a shark. Cara, só falar pra você que a ideia é interessante, só porque você é um tubarão que mata os outros. Like upgrade and improve the é diferente, é diferente. There is a shark skill tree. Really? There is a full single-player campaign. You eat your way through it.
You get bigger teeth, you can jump out of the water. Cara, as minhas lives estão tomando strike por causa das OSTs, mano. Não tem como eu cortar, tá ligado? Se eu mutar, zoa todo o barraco. Então, a maioria delas tomou. Não é strike, é flag, na verdade. Elas tomaram mesmo, elas estão sem áudio. Se elas estiverem sem áudio, eu vou fazer o quê, né? Pau no cu dos caras. Assistiu quem assistiu ao vivo, tá ligado? Showcased earlier about Killing Floor 2 and Road Redemption will be playable here at E3. Definitely be sure to check it out. Coming up next, Frankie has a whole slew of unannounced games. Frankie. Cheers, Sean. Man-eater looking tasty there, and I can't believe they named a game after my favorite weekend activity. Indies are at the heart of PC gaming, and next up is a brand new publisher revealing 3 games for the very first time, releasing one of them, Behave Yourselves audience, today. So let's take a look. Tá. Nossa, os caras deram strike mesmo. Eita, pô. Sabe o que é engraçado? Se eu tivesse levado realmente strike, eu não tinha mais o direito de fazer live. Estranho, né? Por isso que eu tô estranhando. É porque eu não posso tirar daqui e mexer lá. Se eu tirar daqui pra mexer lá... Tá bom, mas qual a conferência? Nossa, Ubisoft, e olha que eu elogiei você. Calma aí, galera, só deixa eu ver essa questão aí pra ver se vai dar strike mesmo de mim. Porque é o primeiro strike que eu levo oficialmente nessa porra. Então não pode streamar os 6. Perdão, galera, não sabia. Vamos ver. Pior que até postar bloqueado no mundo inteiro. É, acho que eu levei um strike. Nossa, pior que foi vários que ele não quis deixar. Deus. Nossa, por um trechinho de 30 segundos eu tomei o bagulho. Não sei se é strike mesmo, deixa eu conferir. Morningstar chama o jogo. Não, lá, eu não tenho aviso de direitos autorais, mas, né, pra desencargos da consciência ele tá bloqueado pra todo mundo, ninguém pode assistir. Ou seja, eu vou deletar então, legal. Valeu, Ubisoft, pagou de fodona aí, não vai ter minha patrocínio, não vai ter minha divulgação então, que se foda. Muito legal vocês. 2 kg de bosta pra vocês. Então eu excluo, não tem problema, cara. Já era. Pronto. Se eu tivesse levado strike, provavelmente tinha sido notificado aqui. Não notificou. Deixa eu abrir na Hotmail pra ter certeza, só pra ter certeza. All these games look like must plays. É que eu nunca levei strike, tá ligado? Eu só levei flag até hoje. Right now with a special launch discount, so make sure you check that out after the show. Ah lá, as outras me deu flag, mas flag beleza. As outras me deram flag, mas flag não tem problema. Next up, it's time for us all to take a holiday, and where better than a virtual resort with some truly spectacular wildlife. Back again this year, our friends of the show, Frontier Developments, with a unique take on the park management genre.
I am, of Burocracia do course, caralho talking pra entrar no about meu Jurassic e-mail. World Evolution. The long-awaited game is out tomorrow and lets you build your own dinosaur-stuffed tourist trap. What could possibly go wrong? Unleash the Goldblum! Aham. Não sei o que esses caras têm. Se você quer fazer um negócio pro povo assistir, pra você divulgar, como é que você dá strike nos outros, velho? Os caras é muito imbecil, tá ligado? Bom, tomara que não seja strike, né? Porque se for, fica puto. Well, here's the thing. Humanity is desperate for it. We are seduced by it. Deceived by the illusion of it. But we never really possess it. Because if there's anything that agora que caiu isso, meu Deus, tá atrasado, hein, amigão? It's that nature is on its own course. And when we interfere, when humanity tries to put nature into orderly boxes, chaos destroys them. And what makes us such unique creatures is knowing the scope. Não, beleza. Não foi não, gente. Só tomei um flag numa música, só que o cara foi tão radical que ele tirou o vídeo do ar. O dono do direito da música, ele não quis bloquear. Ele quis tirar do ar. Olha lá, esse é apenas um aviso. Então, beleza. I am so excited for that game. Our next title melhor assim, porque senão ia, nossa, uma treta desgraçada com os caras. Beleza. Então tá bom, que se foda. Deletei a live lá, que se lasque, caguei. Quem assistiu aqui, assistiu, quem não assistiu, que se foda. Os caras que foi pau no cu, veja em outro lugar que os caras não deu o flag. Insomniac, nossa, Insomniac é antiga, hein? Me lembro dela. Fez Spyro. Virou essa pegada de AI, tá ligado? Que o principal, né? O jogador é uma máquina, tá ligado? Muita gente tá fazendo. Meu Deus! Bugou a transmissão? Ah não, é do jogo mesmo. Mais shooter! Que delícia! Ô, mas brigadão, viu, Lucas? Já avisar da live lá, mano. Obrigado mesmo. Eu falo, cara, desenvolver shooter é muito mais fácil. Todo mundo vai pro caminho mais fácil. Ah lá, é do Oculus Rift ainda. Stormland.
Joining me to talk about Stormland is the Chief Creative Vou Officer votar, Insomniac focar na Games. mão Join me in welcoming Chad Desern. Ai, shooters! Volta cega, por favor. Hey, Chad, welcome to the stage. Thank you. I want to start right away and ask, what is this game all about? Volta cega. In Stormland, you play as an android gardener. And an entity called Porra, the Tempest uproots your imaginei que ia ser bagulho louco, você vem com outro shooter, fudeu. So you've got to travel to a civilization above the thunderheads to repair yourself and save your friends. And I want to ask what open world means in VR. Well, for us, it's about giving the player the ability to explore the world freely with a set of android movement abilities that are designed to give you complete agency. Yeah, because that's always a huge Tá bom, entendi que ele é em VR. Porque a SEGA foi a única coisa que fez um anúncio legal ainda. Foi a única que fez um anúncio tipo cativante pacas, tá ligado? And then make a ramp, kick off of that, climb up a cliffside. Não, ela consegue estar acordada, que ela tá jogando Granblue. Senão ela tinha dormido. Glide back down using your hands to control your descent. It's massive freedom of movement, yeah. That's it. It's this set of eu tô prestando atenção, mas tipo, eu tô largado na cadeira assim, com salgadinho no colo, tá ligado? É assim que eu tô, gente, só pra vocês saberem. Why VR for this type of title? There are a series of things that we're doing with Stormland that we could only do in VR. It's about the expressiveness of having tracked. Cara, eu tinha certeza que do PC mais de 90% ia ser shooter igual da Bethesda, tá ligado? A diferença é que a Bethesda é tudo AAA, né? Tudo famosão. E esses é os indie da vida. É a única diferença. And then, you know, suddenly you've got the ability to harness electricity or cloak yourself or all kinds of different cool android abilities. I mean, the art is just beautiful. A SEGA fez anúncio do Valkyria Chronicles 4, do Yakuza Yakuza 0 e os ports pro PC do Yakuza Niwari, Niwari se eu não me engano. O Valkyria Chronicles 1 que já tinha, o Shiny Resonance e... que mais? Só? Tá bom já, né? Tá ótimo. Perto de só shooter que tinha aí. Stronghold or a network of underground caverns or brand new tech to scale. That's awesome. Yeah. Now, I got to ask, where can we go for more information? Well, you can stay tuned by watching the Facebook and Twitter with @StormlandVR, or you can check us out at insomniac.games. I'm really looking forward to it. Thanks for joining me, Chad. Once again, oculus.com/Stormland for more information. Frankie's up in the balcony with our next absolutely gorgeous-looking indie title. It really is, Sean, because next up we've got a first look at a new game from publisher Raw Fury, a neo-noir detective drama featuring a Paris cabbie who finds himself drawn into a world of crime. Sacré Roddy Bleu. Yes, I speak French. I can't wait for this one, so let's take a ride with the trailer. Tá bom, mostra aí. Exatamente. Basicamente só shooter. Shooter e Battle Royale. Battle Royale, shooter, Battle Royale de robô, shooter, shooter de novo e por aí vai. É o que o povo sabe programar, né? É o que tá na moda. Isso me lembra aquele jogo lá, eu esqueci o nome. Você tinha falado lá, eu baixei até o primeiro, que acabou bosta. The Wolf Among Us. Ah, é, teve uns aleatórios aí, teve o do tubarão, que você joga o tubarão e mata os outros, teve o que você faz um simulador de Uber, né? Teve um ou outro aí que chamou a atenção, mas não foi aquele, nossa senhora, mas chamou a atenção por ser um pouco diferente, que não é um shooter, tá ligado? Qualquer coisa que não é shooter chama atenção. Night Call. If you like that last game, you'll definitely love our next one. It's from the exact same publisher, Raw Fury. It's an open-world, narrative-focused game with an incredible art style. Na verdade, eu acho a Sai meio zoada por causa da maquiagem no Shadow, só por isso. Senão ela seria mais bonita mesmo.
É, eu achei muito estranho pra ela. Eita porra, não é shooter. Vamos ver. Caraca, que da hora a arte. Parece que é esse desenho dos anos 90, mano. Muito pesada, sabe aquela maquiagem mal feita? Se fosse uma maquiagem bem feita, ficava bonita. Parece aquelas tiazonas de 40 anos, a Sai não é assim, velho. Por isso que ficou feio. Se fosse uma maquiagem bem feita, beleza, mas parece aquelas tiazona de 40 anos. Aí eu prefiro ela normal, pelo menos eu. Cara, que arte foda, hein? Pela arte já me convenceu. Bonita. Como é que chama? Sable. Só que não mostrou nada do jogo, só mostrou a arte. Pretty much the entire core development team on stage. It's Daniel Feinberg and Greg Patriotis. Eu odeio quando faz isso, velho. What kind of game is Sable? What can you expect? Sable is an open world desert exploration game. It's not é jogo de exploração. Já não gostei. Eu achei muito bonito, mas jogo de exploração. You play as Sable, a girl leaving her home to explore this world filled with monumental architecture, fallen spaceships, and you'll travel around on your hoverbike learning about the people. Do momento falou, é jogo de exploração já. And you know, I talked about it before. I think this art style is amazing. What Não. is the origins of this? Sable não apareceu não. Não lembro de ter visto ele lá. French and Belgian comics, as well as Japanese animation. Particularly Studio Ghibli. Ah, não, no Game Pass, beleza, mas o Game Pass eles pularam 30 coisas, não dá nem pra você ver direito. Grande apresentação, tipo, eles cagaram pros indies, tipo, ó, se vocês quiserem depois vocês vêem essa merda aí, tá ligado? Agora eles estão detalhando, pelo menos agora a gente consegue ver melhor. Yeah, so that was a new track by Japanese Breakfast. Oh, yeah, the T-shirt. Yes, of course. Yeah, right. So she, Michelle, she is doing the soundtrack for the game. Japanese Breakfast is one of my favorite bands right now. It's incredible to have her on board. It all just came together so beautifully in the trailer, and I know that you guys are really regular. Mas aquele negócio do Game Pass passou tão rápido, cara. Você literalmente tinha que ir pausadamente prestando atenção pra ver tudo. And ShadowXDan or to sablegame.com. Lovely, gentlemen. Thanks so much for joining me. Once again, the name of the game is Sable. Our next title is one that has been in development. Sim, dá pra ver. Eu tive essa sensação também, Thiago. Eu sabia, tinha certeza. On their title, Star Citizen. Let's see what they have in store. Star Citizen. Tá começando a melhorar, parou o shooter. Antes esse daí, esse Sable, do que um shooter. Mesmo eu não gostando de exploração. Tipo, não que eu não goste, é porque se for só exploração, perde a graça muito rápido. Não, Bayonetta 3 já foi anunciado. Só vão dar o mesmo teaserzinho merda e falar que vão lançar daqui uns 30 anos. Não vão falar nada de Bayonetta 3 não, tenho certeza. Cara, tem jogo que deveria ser mais simples e não foi lançado. Mas será que é o final mesmo, Jotaro? Às vezes é tipo aquele bait pra achar que é o final e não é, tá ligado? Ô, louco! No Game of the Year ano passado anunciou. Bayonetta 3 já vai estar sendo feito.
Não, só foi um teaserzinho do pé da baioneta lá, escrevendo Baioneta 3. Só isso. Só isso, acabou. Star Citizen. É, mesma premissa, né? Mesma premissa. Coming up on the PC Gaming Show, all new gameplay footage of Just Cause 4, a closer look at The Walking Dead, the final season, all new gameplay footage of Hitman, and now your host, Sean Plott. Não vão, Thiago. Vão fazer a mesma coisa. Vão dar mais uns 10 segundozinhos de teaser e vão escrever de novo lá, Baioneta 3, e vão falar que estão produzindo. Não vão anunciar. Vai demorar pra um caralho esse Baioneta. Vai demorar pra um caralho. Well, right now we're developing some new products, particularly in the display space. Tem tanto jogo que a Nintendo anunciou e nós não ouvimos mais nem falar. Nós não ouvimos mais nem falar, tá ligado? It's an incredible gaming display. For instance, Nintendo tá esperta, ela tá focando nos exclusivos dela primeiro, né? Os de peso. Pokémon, Mario, Zelda e afins. Yeah, now I hear a lot about HDR. Can you explain a little more in detail what that is and what that means? Well, there's quite a bit that goes into it, but for the purpose of this conversation, the fact that there are 384 individual backlit zones, so the backlighting can be individually controlled, really bright, very dark. It makes a better contrast on screen. Each of them are individually controlled. The brightness of the screen is far above a typical display. Typical, you're looking at Quake vai vir só pro PC e pras plataformas mais além? Bom, não que eu quisesse Quake, mas tipo, eu achei que ia sair também. Achei que a maioria dos jogos da Bethesda ia ser tudo Play 4 também. Se tem algum que não é também, ainda bem que não faz diferença pra mim, né? Ainda bem que não faz a diferença pra mim. We're able to do 99% of the Adobe color gamut, so it's better representing the vision of the art director. Yeah, and some of the games that you see on screen that support HDR, Mass Effect Andromeda, Far Cry 4, Ni no Kuni 2. Again, you won't see them in HDR right now unless you have an HDR monitor. It doesn't work that way. We can't just stream it to you. Das enganes gráficas. Brings me to one of my next questions about Mass Effect Andromeda, que todo mundo criticou, que ficou com a expressão facial uma porra. Aí lançaram até um update para consertar. Well, I mean, we cover the gamut from very simple and to the point to high performance esports products or multi-view, surround, multi-display products. But we also go really crazy sometimes. We decide, we put our engineers to the test. What can you do if you have no limit? So one of the projects we've worked on is something called the Predator 21X. This is a 21-inch curved screen laptop with a mechanical keyboard and two graphics cards. Science. Sério que vocês estão usando o PC Game Show para ficar fazendo anúncio de coisa que vocês estão desenvolvendo? Parabéns. Parabéns. Case to protect the laptop, and it sells for $9,000. And olha, eu sou, como eu falei, como a Bethesda foi 90% shooter e 2 anúncios envolvendo Elder Scrolls, e eu não gosto de nenhum deles assim em específico, pra mim a conferência da Bethesda foi padrão. Agora, pra quem ama aquela franquia, quem ama Fallout, que o cara ficou 40 minutos falando da porra do Fallout 76 e até enjoei de ouvir daquele jogo, foi ótimo. Foi ótimo, tá ligado? Well, thank you so much for joining me on stage, Eric. Frankie is awaiting in the balcony with our very next title. Tá bom. The PC has always been the platform for crazy ideas. In our next game, Genesis Alpha 1, you build and manage a space vessel, farm resources, deal with terrifying alien infestations, and explore a vast, randomly generated universe. Oh, and you can take DNA from the aliens you encounter across the galaxy, splice them with members of your crew to create new life. Cara, a Maria chegou na metade, a hora que não chegou nem no Fallout. A hora que chegou no Fallout, eu olhei do lado, ela já tava apagada. Chegou no Fallout 76, ela já tava morta aqui já. Não, aquele Fallout sério, vai virar um GTA. Eu acho que não foi um erro. Eu sei que é legal pra tentar atrair o público mais jovem, mimimi, pelo multiplayer, exploração, você poder zoar seu amiguinho, mas aquilo lá vai virar um GTA. Vai perder a premissa de Fallout, tá ligado? Aquilo lá vai virar tipo um Battle Royale, não vai mais ser um jogo sério. Basicamente vai ser isso com o que o cara fez.
4/9, Genesis Alpha. Mais um shooter, parabéns. Mais um. Now, if you didn't catch the pre-show quiz, you might be wondering who my buddy is. Meu Deus. Ladies and gentlemen, is Webster from Drake's Cakes, one of the PC gaming show's sponsors this year. And he's got a cool competition for you, the Drake's Cakes PAX giveaway. Oh yes. PAX is a gathering of PC and tabletop games, concerts, panels, exhibits, and tournaments. It's like a 4-day LAN party, festival, workshop, and concert rolled into one. The very lucky winner will enjoy a trip to PAX West, including 2 tickets and a free trip to Seattle. So if that's you, hit me up on those dates, because I am free. Certeza, Jotaro, mas eu acho que não aqui na E3, né, mano? Na E3 eu acho difícil anunciar um Será Kagura da vida, mas com certeza vai ter um novo. Não duvido, não. Os nerds ter tudo precisa. Já que o Doa 6 tá uma merda pra eles porque os peitos não balançam do jeito que eles querem, muito além do normal, e as mulheres tá com roupa mais, né, certinha, eles vão pro Será Kagura. Vão tudo pro Será Kagura. Os nerds ter tudo. If you have ever dreamt of spending a weekend knee-deep in one of Earth's best gaming festivals, visit pcgamer.com/Drake's Cakes and enter now for a chance to win and hang out with Webster. All right, Webster, all this hosting has got me a bit peckish. How about we look at a trailer for the next edition of Clay Entertainment's beloved survival series, Don't Claramente que sim, Jotaro. Perfeito, velho. Preciso falar algo pra você ou posso rir já da sua citação? Don't Starve, uma das poucas coisas que ainda dá público, tá ligado? E galera joga até hoje, porque é co-op. Também tem. Don't Starve Hamlet, em dezembro. Our next title is the next installment in a series that never fails. Calma, gente, só tem mais 18 minutos, tá acabando, hein? É a primeira que eu tô contando o tempo pra acabar. Oh my gosh. Na moral, ó, achei uma pior que a da EA, velho. Nem a SEGA salvou. Ou no mesmo nível da EA, tá ligado? Mas, não fala isso. Por favor, Dio. Por favor, não. Deixa esse finalzinho sem shooter. Por favor. Ó, viado. Meu Deus. Que isso? Just Cause 4. Sério, tudo isso por Just Cause 4? Joining me to talk about it on stage now. From Avalanche Studios, it's Francesco Antolini and Adam Davis. 10 horas, Thiago. 10 da noite. Talk to me about the tornado. It's fantastic, isn't it? Dorme no macio aí, mano. Aproveita, porque olha, tá foda mesmo. Aproveita mesmo. But thanks to Apex, it's also a bad boy that actually works. It's fully physicalized. Yeah. This means that it's roaming the world
wreaking havoc and it's not just like a background piece. It's actually impacting. É o que eu falo, gente. PC, quem desenvolve, vai pro caminho fácil que é desenvolver shooter. É mais fácil, o público pega qualquer porra, né? Joga mesmo. Vê se foi um RPG aí. Alguém fez um RPG? Alguém teve uma ideia de fazer uma engine diferente? Não, por quê? Porque dá trampo. Dá um trampo da porra. Você viu algum plataforma? Não, você não viu plataforma. So instead of one kind of region of, like, say, southern Italy, like we had last time, now you have lush rainforests, deserts. Aí depois vem falar pra mim, né? Mas tem que inovar, tem que inovar. Os caras também não inovam, mano. Now, something that's very important to me is some of my favorite features. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Can you talk to me about assim mesmo funciona, like the wingsuit and the grappling hooks? Like, are those coming back in Just Cause 4? Essa palhoça aí. Everything you love from Just Cause 3 is back. Vamos viver de shooter pro resto da vida. Mata todos os gêneros e faz só jogo de tiro, então. Vambora. O resto da vida. Vamos jogar CS até morrer. The combat model has been completely redesigned. Vou, Lucas, vou fazer todas as lives, mano. Ô, louco, a da Sony que é a mais esperada, você acha que eu não vou fazer, velho? Pelo amor de Deus. Tô fazendo até a porra da live do PC. É óbvio que a da Sony eu vou fazer, só não vou fazer se minha net não permitir. Já começou a contagem regressiva, hein? Tá no 15. They can check it out at justcause.com/E3 and for 3 days. That's right. Believe it or not, E3 hasn't started yet. Starts tomorrow. Eu começo exatamente quando a live começa, ô Lucas. Eu começo exatamente. Se você vir no horário das 10 horas aqui, às 10 horas vai estar abrindo e vai estar pegando do início, certinho. Todas as lives eu tô fazendo assim, tô abrindo na hora, exata. Overkill Software and Starbreeze are the creators of Payday and Payday 2. Therefore, it goes without saying that these studios are some of the most talented makers of cooperative shooters. And their next one is set in a familiar but new apocalyptic Acho que Payday é shooter também, não? Here's the first gameplay footage for Overkill's The Walking Dead. And keep your eyes peeled for the release date at the end. Tá bom. Overkill é o estúdio, né, no caso. We were so many things. Essa piadinha aí do Payday é velha mesmo. Teachers, writers and architects. Eu vou baixar The Sims e desculpa pra EA. Pelo menos a EA trouxe um pouquinho de variedade, né? Não ficou só nas coisas. Até na questão de esportes, não era só futebol, era futebol, era futebol americano, é basquete, tá ligado? É shooter. Caralho! Alone, we're weak. But together, we might stand a chance. E é com temática de zumbi ainda, hein? E com temática de zumbi ainda. Ah, é um The Walking Dead da vida. Grande bosta. Beleza. E não é só do coisa, eu vi ali Xbox e Play 4, não é exclusivo do PC ainda. Overkill's game for The Walking Dead, of course, coming soon, but we have a second qualquer coisa que tenha Walking Dead no nome, os caras já hypam, né? É incrível. This is Telltale's The Walking Dead, the final season. Joining me on stage to talk about it is the lead writer James Windler and the voice of Clementine herself. Ainda sai a parte do Telltale do Walking Dead. Acabou. Meu Deus do céu, velho. Alguém vê graça ainda? Perdão se alguém joga e gosta. Alguém vê graça ainda aquilo? Our pleasure. Now, I want to ask right away for, people who've played through the first 3 seasons of The Walking Dead. Exatamente. Por isso que eu falei. Ainda fazem, ainda jogam. Meus parabéns. So for people who don't know Telltale, we are a story-based company. We focus on narrative. Pelo menos não é shooter. Pelo menos não é shooter. The old school point and click adventure games, but we've developed our own cinematic style
and almost a signature mechanic, like our choice wheel. Yeah. And that's all familiar. That should, you know, the choices branch the narrative. What's new this year? We have do Telltale mesmo. Like traditionally, like combat and action, we've done with QTEs and like swipes and button mashes and all of that. This year, with the final season, we're introducing segments of unscripted combat. Yeah, we see some of this right here. Yeah, so Clem probably just brutalizes on me there. Yeah. Of course she is. And oh yeah, so we also have like the orbital cam, like the over-the-shoulder camera. So that's like offering our players opportunities to explore our environments, which you can also see from the Eles falam que a própria série deu uma bela de uma afundada, né? Really, really good with this graphic black art style that we're employing. Yeah, because in the previous games it was much more of a directed camera from scene to scene, but now you can really sort of explore the environment on your own. Absolutely, yeah, and yeah. Now I want to ask about the story. I mean, Telltale games always have that as the central feature. Where does The Walking Dead, the final season, start off? Okay, so it starts, Clementine has been on the road for a long time. We are post-time jump in the comics. She's been on the road. She's traveling with AJ, who is an orphaned boy, who is the closest thing that she has to family. But they're reaching the end of it. They are like running out of steam on the road. It's like proving to be untenable. The final season, Clementine discovers sempre tem a galera que vai reclamar, viu, Aleph? Mas sei lá, mano. Eu nunca assisti, então não posso falar nada. Eu falo pelo que o povo diz, tá ligado? Yeah, and what are the sort of challenges that she's going to face throughout the season? Oh, all kinds of challenges. Yeah, like zombie threat all the time. Yeah, of course. And then there's always the external threat. Like at some point, there are going to be adults coming in representing external threats that she's going to have to deal with. Now, Melissa, I want to ask what your experience has been like, because it's rare to have, you know, a voice actress. Tá acabando, gente. 9 minutos. Segura aí. Multi-year journey. I mean, how long ago was the first recording that you did? Jogo do Superman produzido pela empresa do Batman. Ué. We're not going to do math on that. Vamos fazer do Superman no mesmo esquisito que o Batman? Vai virar de todos os heróis desse jeito. Se pegar a moda, faz de todos os heróis. Falling deeper and deeper in love with her, and you know, starting as this young child who's, you know, playing as Lee, it's your job to protect her, and then organically moving through all these seasons, and now you're playing as Clementine. I mean, really, this is a fan-driven game, so this final season is for the fans. And it's time to stop. You're going to be playing as Clementine and protecting AJ. And this is just near and dear to my heart. And I mean, how do you feel about the fact that this is the end? Where are your parents? Well, I mean, it's bittersweet. I'm super sad. I'm super psyched. You know, of course, it'll be sad to end her journey, but I'm really looking forward. Obviously, I'm surrounded by talent with Telltale Games, and I have no doubt that the writers and the creatives are going to eu aprendi uma coisa anotando e vendo principalmente fanbase. Se você depender da fanbase para terminar algo, você nunca acaba. Porque você sempre vai ter algo que a galera vai querer. Ah, mas eu não gostei, assim continua. Ah, mas eu não gostei, assim continua. Nunca vai acabar. Por que vocês acham que tem Boruto até hoje? Cara, foi os caras que empurrou até a goela do maldito pro maldito fazer. E nem é o Kishimoto que tá fazendo. Oficialmente, no caso, né? Nem ele. Next up, have I got a treat for you. Coming straight out of Finland from Nolla Games, it's a magical action roguelike that asks, is that a wand in your pocket? Or are you just trying to kill me? Don't let the retro art style fool you. Noita is set in a procedurally generated world where every pixel is. Por isso que eu falo, quando o negócio fica na mão da fanbase, filho, vai dar merda. Vai dar merda, pode ter certeza. Caralho, o bagulho é puro pixel mesmo. Mas é essa que é a questão, uma hora chega a ficar tão merda que nem os fanboy engole, aí a série morre. Você entendeu? É isso que eu tô falando. Ao invés de ter acabado no Naruto, que já não tava dos melhores, e falar, não, chega gente, esgotei, tá ligado? Não vou fazer mais.
Não, vai, faz aí, beleza. Caga no restante, tá ligado? Pô, esse é interessantinho. Mó diferente o estilão, né? Dragon Ball também é outro que é empurrado com a barriga, porque o povo, agora ainda que voltou por causa do Super, puta que pariu, filho. A galera vai empurrar aí com a barriga até o final dos tempos. Join me in welcoming Dr. Webley and Dr. Carr. Sabe aquele negócio? Você tem que saber a hora de parar, it's time to stop, literalmente? Então, deu uma hora que tem que acabar o negócio. Para, chega, deu, tá ligado? Não, vão ganhar dinheiro, os caras querem mais, vão ganhar dinheiro. Isso aí, caga no negócio mesmo, parabéns. Wait, oh my gosh, is the stethoscope eliminating your microphone? Oh, you know what? We do this every year. Come here, talk to me. Okay. How do we run a hospital? So 2 Point Hospital is a game about designing and building. Ele tá falando no fone do cara, meu. Talk directly at my tie. Ah, é um hospital. Nossa, eu lembrei de Sim Tem Hospital, cara. Antigo pra caralho. Simulador de hospital, ó. Yeah, it's great. Falar pra você, no meio de tanto shooter, sair da tão animadinha. A lot of interesting characters in our world, which, with all these different characters, we had to come up with some really interesting illnesses and cures for them. And you have fun in 2 Point County exploring different regions and curing. Mas o anime do Pokémon, Aleph, é meio que diferente, porque o anime do Pokémon, cara, é gachapon. Gachapon é um outro gênero, é tipo pra criança. Cara, animes literalmente focados em criança é sempre o que Pokémon é. Probleminha do dia a dia, lição de moral do dia, acabou o episódio. Então, tipo, o que acontece é que Pokémon cativa além de crianças. E aí é óbvio que, por cativar além de crianças, essa galera mais crítica vai te criticar bastante o negócio. Mas realmente o Pokémon é pro público mais infantil. Agora, diferente de Digimon, que desde o primeiro já é considerado shonen. Aí eles falam, ah, Digimon e Pokémon competem, nada a ver, Digimon é shonen. O Pokémon não é shonen. Pokémon é gachapon, é completamente diferente. É tipo Yokai Watch, não é shonen, é gachapon também. Não, a da Sony é só 10 horas, Felipe. E já tá acabando essa porcaria da convenção do PC, que eu me arrependo, até entre aspas, de ter aberto. Foi bom porque a gente deu uma zoada, né? Meu Deus, a cabeça do cara tava pra dentro. Tava pra dentro a cabeça. Morreu o cara, filho. We had to research how to do that. Os bagulho é doideira mesmo, velho. Now, I had to ask about something that I think every young man has to deal with at some point. What is a monobrow infestation? Yeah, well, monobrow is, follically enhanced. Yes. Problem. Caralho, a live tá até dropando, velho. Apesar que ninguém liga, né? Pra essa ninguém liga se dropar. Diagnosed and cured pretty quickly. If it doesn't, it'll fester, and you might shed a bit of hair, and in fact. It will actually leave the body, and it needs to be got rid of before the health inspectors arrive. It looks like the monobrows are multiplying in the hospital. They breed they're big breeders, the monobrows. They like monobeasts. They like dirty places. Disgusting. So you've got to keep your hospital clean and well maintained. Otherwise, they're going to breed. You'll have a trouble. I want to ask about sort of how the game evolves over time, because Theme Hospital was very mission-based. How does the experience of eles estão usando até como base o tema hospital que eu falei, eu sabia. Eu não vou pôr fé porque senão a gente desanima também, né, Lucas? Mas, vamos dizer assim, eu tô com um pouco mais de expectativa na Sony do que na Nintendo amanhã. Um pouco mais, tá ligado? Se eu falar pra você, Lucas, se vier qualquer um desses daí, eu não tô ligando tanto, tipo, beleza, são jogos de peso, vão deixar muita gente feliz, mas eu não ligaria tanto. Mas se vir é bom, se vir é bom. Bloodborne 2, Infamous 3 ou algum outro spin-off e um Uncharted 5 ou alguma outra coisa. Não, se vier. Well, we're coming out to 4th. And you can check us out by going onto our Steam page and hopefully Não, então tem que ser um novo, né? Isso aí até eu concordo. Se vier que seja um novo.
Well, I'm personally, again, really looking forward to it coming out. Thanks so much for joining me, Dr. Não, mas a Nintendo eu tenho certeza que vai ser curta. A Nintendo não faz live longa. O máximo que a Nintendo faz é 1 hora de live. Se ela fizer muita coisa, vocês não esperem live enorme da Nintendo. Não esperem. Já até avisando, vocês não esperam. Porque ela faz curta mesmo. É, pra fechar, ver um Battle Royale de novo, né, pra variar. Realm Royale Alpha. Joining me to talk about Realm Royale is the executive producer at High Res Studios. It's Rory Newbro, aka Dry Bear. Mr. Dry Bear, what separates Realm Royale from other types of battle royale games in the genre? It's a good question. So before you go up into the air to determine where you land on the map, you'll actually choose from a list of fantasy classes like mage or hunter or assassin and specify a unique play style before you land. Encerra aí, mano. Já deu 8h30, mano. Para. Corta ele e acaba, por favor. Já deu 8h30, mano. Passou do horário. Vocês começaram às 8 em ponto. Não, mentira. Começaram às 7 em ponto. Começaram às 7 em ponto, mano. Pode parar já. Olha, não sei, Lucas. Com certeza vai ter algo de The Last of Us 2. Com certeza, não vamos ter nem dúvida. Com certeza, alguns dos que você falou, provavelmente algum deles pode ser anunciado. Quem sabe um Nile 2 ou um Nile alguma outra coisa, porque Nile rendeu bem até. Enfim, pode ser muita coisa. Depende da Sony. Depende da Sony. Tem muita coisa que pode ser anunciada. Só depende dela. Só depende dela. And you'll use these shards to start crafting legendary gear, very powerful pieces that everyone will want. Yeah. Once you start the forge, a smokestack will appear above the forge and everyone comes over to fight. Like a mini objective even. Big team fight. So I know that Realm Royale is currently available for free on Steam, but I hear that you have some goodies people can check out that are E3 exclusive. O Infamous é legal. Sabe o que fode pra mim do Infamous? Mundo aberto. E eu já disse o que eu acho de mundo aberto, né? Então, é isso que fode do Infamous pra mim, mundo aberto. É, o ano passado a Sony foi meio fraquinha mesmo. Até eu concordo, a Sony foi fraquinha ano passado. Yeah, and if you don't know the chicken mechanic, seriously, please look it up right now. Rory, thanks so much for joining me on stage to talk about Realm Royale. Once again, it's for free on Steam right now. Our next game is one that was shown at last year's PC gaming show. Next game não, para aí. Chega! Yes, as you may remember, our next game is made by a core team of just 2 people. It's called Ooblets, and it's a farming and creature collecting indie inspired by Pokemon, Harvest Moon, and Animal Crossing. Ah, foi inspirado em Pokémon e Animal Crossing, beleza. Só quero ver, hein? Vamos ver então. Eita porra. Uai. Clumberland. Mas que katsu, velho. Oh my god, velho. Que mudança, tá ligado? Pior que tá até engraçado mesmo.
Ah, não, é Oblets. ONPC. Oblets. Now, it wouldn't be a PC gaming show without a dash of strategy, which is why I'm delighted that we get the chance to share with you the next in the Anno games. Let's take a look at Anno 1880. Ah, esse daí é o dos piratas lá. Não vai dar de novo strike em mim, né, Ubisoft? Agora não é nem na sua live, hein? Pau no seu cu, Ubisoft. Acho que o Dio dormiu, na moral. Ele realmente não zoou, não. Ele foi dormir mesmo. Ah, não, é Anno 1800. É outro jogo. É que do jeito que mostrou no começo parecia. Joining me on the stage to talk about it is the executive producer, Burkhard Rattheiser, and community developer Bastian. Você tá atrasado 5 minutos. Gentlemen, welcome to the stage. I want to begin right away by asking, for people who haven't seen or experienced the Anno series, what are these types of games like? Yeah, well, Anno 1800 is a PC only real-time strategy game. And it's kind of mixing. Nossa, se eu tivesse uma web, eu estaria fazendo algo do tipo. Não, o Max foi genial, né, cara? Eles rodando as cadeiras, nossa, eu chorei. And at its core, it's a sandbox game. Nossa, eu chorei mesmo de. Free, vast amount of freedom to explore, explore the world and build huge cities. É esse meu medo, Felipe. Você falou meu medo. Pode ser muito bom se for bem feito, como pode ser uma merda que nem o J-Stars foi. Pelo que eu vi do gameplay dele, cara, ele é tipo um Naruto de PS3, PS4, que é 3x3. É isso o jogo, saca? É basicamente isso. Então eu tenho um certo medo, tá ligado? Pode ser que fique bem feito, mas não é um jogo pra se levar a sério, é um jogo de fanbase. Ponto. É isso. Já está declarado. Se desse eu mostraria o roulette pra vocês, que a minha namorada tá nas mãos aqui, mas não tem como, né? Não tem webcam. Pelúcia do roulette. Pra animar essa live enfadonha. Quantos pelúcias tem? Umas 5 agora? And I understand that não precisa pegar todos no colo, só contar. Ó, chutei e acertei. So last year Gamescom, when we actually revealed the game, we decided on, it's pre-alpha, revealed the game, we invited the community to basically become a member of our development team. So we launched our Anno Union platform. It's a place where we give constant weekly updates on the current development and invite players to give feedback and basically help us developing the game. Can you give me like an example of exactly how some choices have been steered by the community? Mas sério, eu não torço para um jogo flopar. A hora que eu vi aquilo lá, eu falei, cara, é a chance de vocês fazer o J-Stars ficar no passado como uma merda e fazer um bagulho bom. Não percam essa chance, porque os caras ficou hypado. Então, não percam essa chance, tá ligado? Vocês perderem essa chance, aí ninguém mais acredita neles, na Bandai, de fazer um crossover de anime decente. Ninguém mais vai acreditar neles, entendeu? Porque chance eles tiveram já. Agora eles têm a segunda chance. Pra provar que consegue. Não sei, não sei. É que eu não sei, os filha da puta tá esticando essa merda. Não sei nem até quando que vai essa do PC. Mas dependendo do tempo, até abro uma random até a da Sony. Senão a gente se vê 10 horas da noite. And that's only the first stage, because in the second stage, we will allow you to design your own ship variant. So the winner então, o meu também, Felipe. Cara, quando eu comecei a ver o trailer do Jump Forces, eu nem sabia o que era. A hora que passou o mundo do Naruto, eu fiquei meio encafifado. Aí mostrou o barco do Luffy, eu falei, caralho, é outro dom.
Eu pensei mesmo, na hora, eu falei, é outro dom, cara. Vamos fazer outro dom de novo, sabendo que o primeiro dom, esse dom, né, do Play 2 foi uma merda. Só gostou quem é fag de alguma das séries e chupa a rola deles. Porque todo mundo sabe que aquilo lá é ruim. Aí, quando começou a mostrar um pouco do gameplay, eu falei, não é igualzinho o dom. Pelo menos isso. Aí eu fui atrás do gameplay pra ver, é mais parecido com o Naruto do Xbox e o atual que tem, né, que é aquela arena 3D, tá ligado? Do que o Dom, que é uma arena onde é uma várzea e foda-se tudo, tá ligado? É muito mais parecido com o Naruto do que com o Dom. Só que ele é 3x3, esse que é o problema. Não é 3x3 na arena ao mesmo tempo. Mas você tá com um personagem, você troca, coloca o outro. Aí no meio da luta você pode trocar, coloca outro também. E vai brigando até zerar a vida de um deles. Entendeu? Aí tem especial, tem interação com o cenário. Se você mandar o cara na parede, ele vara a parede e cai lá do outro lado. Coisas do tipo. Que eu vi no... É interessante, mas tem que ser bem feito. Senão vai flopar que nem flopou o J-Stars também. J-Stars. Vai flopar igualzinho. Sim, é igual ao Ninja Storm, Toro. É igual ao Ninja Storm. Dear God, every day I strive to be closer to your light. Depende, Felipe. Depende de como é feito, porque senão vira uma apelação do caralho. Aí fica muito desequilibrado. Aí fica muito desequilibrado. E normalmente jogo de anime já não é um bagulho equilibrado, né? Não, o Light não mostraram. Mostraram gameplay só dos 4 que apareceu no trailer. Mostrou do Freeza, do Goku, do Luffy e do Naruto. Só. O Raito só apareceu no trailer, mas não mostraram nenhum gameplay dele. É estranho chamar o Raito de Light. É porque Light é no americano, né? Eita, que porra é essa? Que porra, velho? Que bagulho bizarro. O bagulho é esse, velho? O que? Isso aí é tipo um survival também? Um Battle Royale também? Só que ao invés de ser shooter desse jeito, zoadinho? Pelo visto, sim. O cara ele é bem piadista, o cara do trailer. Legal. Bom, não jogaria, mas pelo menos o trailer foi interessante. Foi engraçado. I can't believe we got to show that trailer. That's so great. Então, não dá pra saber, Felipe, mas provavelmente esses jogos de anime nunca tem um enredo bem bolado. O que se sabe é que, como disse aquela voz lá, fodona de fundo falando, que seria tipo um narrador. Os mundos de todos esses animes colidiram e eles estão no mundo real lutando. E os heróis têm que se juntar pra impedir os vilões de fuder o mundo. Basicamente é isso. E esse é o Hitman. Esse eu sei que é o Hitman, que eu já vi o trailer antes. Esse é o Hitman. Parece legal esse Hitman. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox. A day of high-octane thrills and two very public targets. É enredo padrão de todo jogo crossover de anime. Juntos heróis, juntos vilão. Treta entre os dois, vamos salvar o mundo. Beleza. Vai lá, Jill. Apesar que esse Hitman não é ruim não, cara. Parece bom. Nossa, que peixada na cara. Meu Deus, você joga a panela de longe. Mas que doideira é essa? Hitman 2. É a nova série, né? É tipo um recomeço do Hitman. Joining me to talk about Hitman 2 is game director from IO Interactive, Jacob Mickelson. Join me up here, Jacob. Come on out, we gotta talk. Assassination.
Então, é por isso que eu falo. O melhor que você tem a fazer quando você faz um crossover assim e não tem como explicar o porquê cada um luta um do lado do outro, é literalmente joga tudo eles no mesmo universo, vai, Battle Royale entre vocês, sobrevivam, tá ligado? E é basicamente isso mesmo que o jogo se trata. O que eu achei interessante do Jump Force é porque é no mundo real nosso. Os caras estavam lutando na Times Square, tá ligado? Os caras estavam lutando em Nova York. Isso eu achei interessante. São cenários reais nossos em que os personagens de anime estão lutando. Isso eu achei legal, uma premissa interessante. We also go to great lengths to actually create all the surrounding bits and pieces, like you have here, backstage area. Of course, we also have that in Miami, so pits and paddocks, there's an emergency room, and so on. So all the facilities needed in order for you to kind of make your own way through the mission and take advantage of the locations and all the different disguises and items you stumble upon as you move in closer to your target. Mostrou na parte do Luffy pulando, mostra ele agarrando na partinhazinha lá da bandeira dos Estados Unidos. Eles estão brigando lá na Times Square, velho. É literalmente a Times Square, eles fizeram lá. Isso é legal, cara, eu achei interessante, é uma pegada diferente, né? Não, nesse tipo de crossover, ou Aleph, eles pegam os personagens mais populares, não os mais fortes. Eles vão pegar todos os populares, tá ligado? Os populares vai estar tudo, pode ter certeza. Principalmente os da Jump agora atual, tipo Boku no Hero. Os caras estavam pedindo Black Clover também, provavelmente vai ter mesmo. Sei lá, acho que One Punch Man eu não acredito muito. Apesar de ser hypado, eu não acredito muito não, que possa ter. Mas vai ter muita coisa, tá ligado? Eu acho, olha, eu vou chutar. Eu acho que o Raito, ele não luta, é o Ryuko. Tipo, ele é tipo quem comanda o Ryuko pra lutar e o Ryuko que luta. Mas não é o Raito, entendeu? Se você puder jogar com ele, que a gente nem sabe se dá pra jogar com ele, ou se vai ter um modo história em que o Raito aparece. Não dá pra saber. Porque o Raito não tem como fazer nada. O Raito perto dos caras. Literalmente. One Punch Man não é da Jump. Uau. Não, então pelo menos sem Saitama. Obrigado. Não vamos ter os Fag brigando. Ah, o Saitama agora vai bater no Goku. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Eu achava que era. Eu achava que era, ainda bem que não é. Bando de Fag nojento. Vai levar essa briga lá pra puta que pariu de Saitama versus Goku. Quero nem saber. Acaba essa porra desse stream, já vai dar 2 horas de stream. Deus do céu. But I try hard. Now, Jacob, I'm going to thank you. And I'm going to escort you off to the right. So you're going to rush off this way. Ah, mas Black Clover tem popularidade, viu, Los Crescimos? Tá em alta, viu? Provavelmente eles colocam assim, porque tá em alta. They let me come down from the balcony for good behavior. Excellent. Qual? Well, Frankie. Ah, não é shonen. We did it. The PC Gaming Show is done. Thank you so much. Obrigado. Acabou? Amém. Falou. Thanks for all of you who came out to the Will Turn and joined us today. It was a blast. Na moral, velho, nunca mais façam isso. Vocês pagam vergonha, gente. Na moral mesmo. Alguém gostou sinceramente disso aqui? Sério mesmo, alguém gostou, tá ligado? Não é possível, só se você for muito fanático por shooter. Só assim pra gostar. Thank you to all our wonderful sponsors who let the PC Gaming Show come back for a 4th straight year. They are Hi-Res Studios, Digital Extremes, Archangel Hellfire, Team 17, Stardock Entertainment, Acer Predator, Improbable, Oculus Rift, Drake's Cakes, Tripwire, Frontier Developments, and Square Enix. We hope you have a wonderful E3 and go play some damn video games. Cheers! Não, só a SEGA também, né? Só a SEGA. Mas, tipo, 5 minutinhos salva 1h45? Difícil, né? Falou, chega, acabou. Porra, cala a boca, por favor. Tô até com dor de cabeça, velho, de ver isso aí. Literalmente uma das piores conferências. Que nem estava no horário original. E eu vi que adicionaram. Falei, ué, mas essa porra aqui não tinha? Falei, vamos ver, né? Cara, e tudo que foi anunciado ali, a maioria que é de PC mesmo.
o pessoal vai pegar... Você poderia publicar na Steam, sem precisar fazer uma live dessa, tá ligado? Que ninguém liga. Que a galera que gosta vai comprar. E a única coisa foi o anúncio da SEGA, mano. A única coisa... Eu odeio Dom, Lucas. Eu não vou jogar essa merda, eu odeio Dom. E, caralho, velho. Se eu não gosto do bagulho, eu nem jogo, velho. Simples assim, porque senão vem fag idiota vem encher meu saco, eu mando tudo eles e tomar no cu. Tipo, cara, eu acho que agora ela ganhou de pior. A EA, tudo bem. A EA foi chata, foi um porre, foi. Mas ainda assim deu pra levar, tá ligado? Deu pra ir empurrando. Essa daqui foi. Não acabava nunca, não acabava nunca. Meu Deus do céu. Deus do céu. Então eu vou fechar essa porra aqui. Né? Graças a Deus, The End pra essa aqui. 10 horas. Eu não vou abrir outra, porque eu tenho que dar uma descansada aqui na cabeça, né? Tô muito tempo aqui na live. 10 horas nós voltamos em ponto, então, com a grande conferência que todo mundo tá esperando, todo mundo tá hypando, da Sony. Vamos ver se ela corresponde, né? O hype. Então, até as 10 horas, galera. Fui.